Boa tarde, meus amigos, associados e amigos da ADASP. Estamos aqui hoje num estúdio novo, fazendo o nosso primeiro programa do ano, o Consultor Jurídico ao vivo. Mais uma vez contamos aqui com a presença e a sabedoria do Dr. Damasceno e vamos falar hoje sobre um tema que tem causado bastante curiosidade com relação às empresas do nosso setor e outras empresas que não são atacadistas, mas que vendem produtos no e-commerce. Algumas informações a respeito. Hoje acredita-se que eletrodomésticos, 32% da venda hoje dos eletrodomésticos no país é feita através de e-commerce. E alguns setores estão crescendo, como moda, como joias, estão crescendo bastante. E tinha um protocolo 21, que o Dr. Damasceno vai explicar para vocês, que foi feito e convalidado pelo CONFAS, com 21 entes federados, menos Rio, Minas, São Paulo e os 3 estados do Sul, e que foi matéria de muita controvérsia e de ações no Supremo Tribunal Federal com relação a isso, sobre a bitributação, sobre as vantagens, desvantagens. E como é uma matéria que foi publicada em março, as decisões, a liminar pelo menos, ela ainda é muito recente, muito quente, e eu acho que estamos tendo uma oportunidade muito importante, né, aqui do Dr. Damasceno passar para vocês as coisas que estão acontecendo, em que pé que elas estão hoje, e eu acho que vai ser um debate interessante, porque acho que é de interesse de todos vocês. Então, com vocês, Dr. Damasceno, para a gente conversar um pouquinho sobre o ICM nas transações de e-commerce. Por favor, doutor. Boa tarde, Sandoval. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham com o nosso programa Consultor Jurídico ADASP. Nós estamos no 5º ano do nosso programa. No mês passado, mês de março, não foi possível a apresentação, e o tema, inclusive, que nós divulgamos, Sandoval, era este mesmo. E foi até importante porque houve uma evolução na questão do projeto de emenda constitucional, e a gente já coloca os que nos acompanham mais atualizados sobre essa matéria. Então, é o ICMS, Guerra Fiscal no Comércio Eletrônico, reflexo na arrecadação do Estado de São Paulo. Óbvio que nós colocamos essa questão do Estado de São Paulo por ser o maior estado produtor do Brasil e é onde se concentra o maior índice de fornecedores desses produtos através dessas compras por internet, por telefone, o e-commerce de uma forma geral. E é importante nós entendermos a situação no contexto da Constituição Federal para que nós possamos saber quem tem razão nessa guerra fiscal. Se são os estados fornecedores ou se são os estados consumidores. A verdade é que com a proposta da reforma tributária, o gargalo maior e pelo qual não passou a decisão, não passou a reforma, foi exatamente a divisão do bolo do ICMS, que é o tributo de maior arrecadação no país em todos os tempos, a partir da Constituição de 1988. Essa Constituição ela trouxe algumas normas pertinentes à aplicação ou o comportamento em relação ao ICMS. Eu pediria que até colocasse o slide número 2 na tela. Nós temos aí o ICMS da Constituição Federal. Artigo 155 diz: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí teve o imposto sobre veículos, e o segundo é operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações, que são a compra e venda, e as prestações, que são os serviços, se iniciem no exterior. Então, vejo que o ICMS, eu nunca decoro, por isso que eu peço para colocar na tela, que o nome é quase um livro. Só o batismo do ICMS é quase um livro. Essa regulamentação, Sandoval, trouxe no parágrafo 2º do mesmo artigo 155, uma norma que é o que dá o fundamento para que comece essa questão ou o problema da divisão. Diz o seguinte, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS,
atenderá ao seguinte, aí vem o inciso 7. Em relação às operações e prestações para consumidor final localizado em outro estado, veja bem, ó, em relação às operações e prestações para consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Então, a alíquota interestadual quer dizer o quê? Quando o consumidor do estado do Ceará compra mercadoria no estado de São Paulo, para consumo, óbvio, não para revenda, o fornecedor do estado de São Paulo vai tirar sua nota com uma alíquota de 7%. E essa mercadoria, quando chegar na fronteira do estado do Ceará, o destinatário vai pagar a diferença da alíquota na operação interna, que é de 17% lá, que é 18%, né? Você falou consumidor. Comerciante. Não, é o consumidor. É o consumidor. Consumidor da... A indústria aqui, consumidor lá? O consumidor... Vendedor aqui, consumidor lá. É o consumidor contribuinte. Porque vamos entender aqui, ó. Vamos só analisar aqui, ó. Em relação às operações e prestações para consumidor final. Está lá na tela, ó. Inciso 7, consumidor final localizado em outro estado. É o consumidor final, a mercadoria que não é comprada para revenda, é comprada para consumo. Por exemplo, uma empresa atacadista pode adquirir uma geladeira para utilizar no seu consumo. Tá, agora sim. Né? Pode comprar papel, pode comprar embalagem para consumo. Então, nós não estamos tratando de operações e nós não vamos tratar hoje, em hipótese alguma, não confundam, compra e venda. Compra para revenda, né? Em hipótese alguma. Somente para consumidor final. Nós precisamos entender que existem dois tipos de consumidores finais. O consumidor contribuinte do ICMS e o consumidor não contribuinte. Não confundir também que nós temos o consumidor não contribuinte, pessoa jurídica e pessoa física. Exemplo, o meu escritório de advocacia. Eu não sou sujeito ao ICMS, por conseguinte, eu não sou contribuinte do ICMS. Compro um computador aqui em São Paulo, lá para o escritório em Fortaleza, eu sou consumidor final e pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS. Então, nós temos que distinguir essa figura aí. Então, diz o seguinte, a linha A, alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. A linha B, alíquota interna quando o destinatário for contribuinte do imposto. Ele está adquirindo a mercadoria para consumo, mas ele é contribuinte do imposto. Por que isso? Vamos até entender. É porque o ICMS, mesmo comprado para consumo, para o imobilizado e consumo, ele pode ser revendido usado. E quando ele for revendido usado, ele vai gerar um crédito com algumas amortizações que não vem ao caso aqui hoje, né? Nós não vamos discutir aqui hoje. Mas é por isso, eles se creditam lá, porque às vezes poderá haver o estorno lá. Eu pediria para colocar agora o slide número 4, que diz o seguinte, ó, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Aí vem aquela alíquota que nós comentamos, ó, a alíquota A do inciso 7. A alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Aí vem o parágrafo, vem o inciso 8, que diz o seguinte, na hipótese da linha A, que nós colocamos aí em amarelo, do inciso anterior, caberá ao estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Está entendido aí, né? Então, o estado remetente fica com o imposto da operação interestadual. E o estado destinatário com a diferença entre a alíquota da operação interestadual e a alíquota interna de cada estado. Como eu disse, aqui em São Paulo é 18%, no Ceará e na maioria dos estados é 17%. Também vai variar do produto, depende do produto, porque nós temos produto até com 25%, né? Alguns produtos que são considerados supérfluos, que tem alíquota de 25%. Isso é a situação antes do convênio, do protocolo 21, que nós vamos comentar. E é hoje o fundamento legal previsto na Constituição Federal para regulamentar a matéria que tem trazido esses questionamentos, inclusive judicial. Eu pediria agora para colocar o slide número 5, para a gente complementar a situação da previsão na Constituição Federal.
recapitulando aquela parte lá de cima, nós vamos direto para a linha B. A linha B do inciso 7. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. Significa o quê? Que o contribuinte, lá do estado do Ceará, que eu citei como exemplo, que aliás, o consumidor lá do estado do Ceará, pessoa física ou pessoa jurídica, que adquire o produto aqui em São Paulo para consumo, ele vai pagar ao estado de São Paulo 18% e a nota é tirada com 18%. O estado do Ceará, nos termos da Constituição, não tem direito à diferença. Não tem direito a ICMS nessa operação. Aí eu coloquei na parte de baixo, que eu peço que retorne. Ó, aí reside a questão da guerra fiscal. Isso. É exatamente nesse ponto aí. Quando o destinatário da mercadoria não é contribuinte do ICMS. A questão é somente aí. No que diz respeito, quando o destinatário é contribuinte do ICMS, não existe questionamento, porque o fornecedor fica com a operação interestadual e o destinatário fica com a diferença. Então, não está havendo questão. O problema é que o consumo aumentou bastante. E a justificativa veio porque... Nós vamos ver no slide mais na frente, Sandoval, que nos últimos 10 anos, o faturamento através do e-commerce no Brasil aumentou de 35 vezes. Esse é o problema. 35 vezes. É coisa que era milhões, em torno de 500 milhões, passou para 19 bilhões o faturamento anual do e-commerce. E aí nós botamos no título desse programa de hoje, reflexo na arrecadação do Estado de São Paulo. Se isso acontecer, do Estado de destino ficar com essa arrecadação, vocês imaginem a participação do Estado de São Paulo desse bolo, quanto ele vai perder nessa mudança da tributação, se aplicarmos o protocolo número 21. E nós vamos agora para o slide número 6, que nós temos aí a posição do CONFAZ. Então, o que aconteceu? Começou a aumentar e alguns estados resolveram cobrar também a diferença de alíquota interestadual na sua fronteira. Os estados fornecedores engrossaram o caldo, como se diz na gíria, né? E não aceitaram perder o bolo da receita. Daí, um grupo de estados e o Distrito Federal, nós vamos já colocar mais na frente, conseguiu aprovar no CONFAZ o protocolo, que o protocolo, nesse sentido, ele pode entrar em vigor, digamos, sem a unanimidade aprovando. Por quê? Porque eles não estão concedendo anistia, não estão concedendo isenção e nem redução de base de cálculo. Por conseguinte, não prejudica os outros estados, o protocolo não precisa da unanimidade de todas as unidades federadas. A gente chama estado, mas onde lê esse estado, lê as unidades federadas, porque são os estados e o Distrito Federal. Então vejam logo vocês aí nesse slide 6, que diz o seguinte, ó, o protocolo 21 do dia 1º de abril de 2011, o dia da verdade, né, estabelece disciplina relacionada à exigência do ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final. Por isso que eu disse que só interessa consumidor final, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento remetente. De forma não presencial. Por que isso? Vamos analisar. A ferramenta da internet ou do telefone, o e-commerce de forma geral, por qualquer meio hoje permitido, que não exige a presença do consumidor no estabelecimento do fornecedor, ele traz uma desvantagem muito grande para o estado de destino. Se eu me desloco lá do Ceará e venho aqui para São Paulo, compro um Ultrabook, como esse que eu estou utilizando aqui, pago aqui, eu pago com a alíquota interna do estado de São Paulo. Coloco o Ultrabook debaixo do braço e vou embora, não tem problema. São Paulo recebeu o ICMS 100% numa operação interna e o estado do Ceará, onde eu vou utilizar esse Ultrabook, não vai receber absolutamente nada porque eu vim presencialmente ao estabelecimento e comprei. Bom, se de lá eu comprasse
essa mercadoria, eu não posso ir a São Paulo, é muito caro, a passagem é cara, o hotel é caro, aí eu não venho aqui, compro pela internet, vai para lá, aí essa ferramenta está dando possibilidade para que a concorrência passe a ser um pouco desleal, uma vez que não exige o deslocamento do consumidor para a compra da mercadoria. A questão é só essa, é diminuir as facilidades na aquisição fora do Estado para uma certa blindagem do consumo interno, protegendo a arrecadação de cada unidade federada. A razão é importante, a razão existe para isso. Agora, ninguém pode modificar, por uma questão humanitária, uma questão de proteção às unidades de consumo, em detrimento das unidades produtoras, ferindo o texto constitucional. Se a Constituição diz que essas operações, de qualquer forma, comprado de qualquer forma por consumidor final, o ICMS é do Estado fornecedor, não se pode fazer um arranjo através de uma norma que nem infraconstitucional porque é um acordo de cavalheiro feito no CONFAS, por um órgão que não é de legislação, não é um poder legislativo de nenhum Estado, de nenhuma unidade federada, e tem o valor de modificar as normas da Constituição. É esse o questionamento. No inciso, não, já estou falando de tanto inciso, no slide número 7, eu tenho aí as unidades federadas que participaram deste protocolo. Então são 18. Na verdade, depois entraram outras e ficaram 19. Deixa eu ver. No slide 8, por favor. Vai para o lado no 8. Pronto. Então nós temos aí 19 unidades federadas. São 18 estados e o Distrito Federal. Então nós temos aí, os estados de Alagoas, do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, o Ceará, Espírito... Aliás, o Ceará foi o primeiro a inventar essa operação e cobrar essa diferença na sua fronteira. Inicialmente, alguns mandados de segurança liberaram as mercadorias. Depois, com esse convênio, a coisa complicou mais um pouco. Bem, o Espírito Santo, o Goiás, o Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. O Espírito Santo e o Distrito Federal depois denunciaram esse protocolo e saíram dele. Então ficaram somente 17 unidades federadas que até fevereiro agora, até março precisamente, que quando foi publicado uma decisão do Supremo Tribunal Federal, estavam cobrando essa diferença na fronteira de cada estado. O protocolo 21 ainda diz o seguinte, eu pediria que colocasse o slide número 9. Você vê o seguinte, o que ele diz? Acordam as unidades federadas signatárias deste protocolo a exigir, nos termos nele previsto, a favor da unidade federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela do ICMS devida na operação interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom. Então, veja como é que ele diz. Essa parcela aí, que se refere, essa norma, é exatamente a diferença de alíquota. É a parcela correspondente à diferença de alíquota. No slide 10, nós temos uma explicação mais clara. Nas operações interestaduais, entre as unidades federadas, signatárias deste protocolo, o estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade federada de destino, relativa à parcela que trata a cláusula primeira, que é aquela diferença de alíquota. O que nós temos através desse protocolo, Sandoval? Nós estamos aí criando uma figura de substituição tributária que fica valendo somente entre os fornecedores, as empresas fornecedoras estabelecidas nessas hoje 17, mas naquelas 19 unidades federadas. Então, o que surgiu dali? Um interrelacionamento em que essas empresas elas deveriam se credenciar no estado de destino
como contribuinte substituto para poder fornecer a mercadoria para o estado de destino. Já mandava o documento de arrecadação, que em São Paulo é GARI. Noutros estados, é uma guia especial de arrecadação interestadual de ICMS, né, previsto na legislação do ICMS. Aqui denomina de GARI, né? Mas cada estado tem uma denominação diferente. Por isso que eu digo, a guia de recolhimento do ICMS na operação interestadual. A empresa acrescenta esse valor do preço da mercadoria e recolhe para o estado de São Paulo os seus 18%, né? Aliás, seus 7%, porque é uma operação interestadual, seus 7%, e recolhe para o destino a diferença que seria, no caso, 10%. Ocorre que o estado de São Paulo e outros mais, Rio de Janeiro, os que não estão naquela relação, aí, os 3 do Sul, não aderiram ao convênio. Nós temos 28 unidades ou 27 unidades? 27 unidades. É Minas, São Paulo, Rio e os 3 estados do Sul. 19 entraram. Ficaram, então... Não, os 21 ficaram. Hoje só tem 17, né? Hoje ficaram 19, porque saiu o Espírito Santo e não, Federal. Só entraram 19 e saíram 2. Só tem 17 hoje. Porque aqueles estados lá do norte não interessa que nem vende nem compra. Aquele estado lá de Roraima, Rondônia, eles nem entraram e nem têm interesse. Eles não compram. Aliás, eles por lá têm Zona Franca. Né? Então eles não têm muito interesse nessa guerra, para eles não interessa. Lá o pessoal de lá já compra por lá mesmo, ou compra no Paraguai, compra naquela região ali da Venezuela, né? Por ali. Pois muito bem, então criou essa figura. E queriam impor também aos estados que não entraram. Os estados que não entraram, o que acontece? Não estão nem aí para esse protocolo. Continuaram cobrando o ICMS cheio do seu fornecedor aqui estabelecido, trazendo um problema. O fornecedor, digamos, um fornecedor do estado de São Paulo, vende uma mercadoria pela internet para o estado do Ceará, que é o exemplo que eu estou citando. Como é que ocorre mesmo com a vigência desse convênio? O estado aqui cobra do remetente da mercadoria 18%. O remetente da mercadoria manda com a nota fiscal de consumidor, nota fiscal de venda interna. A mercadoria vai, quando chega na divisa do estado do Ceará, o Ceará quer 10%. Quer 10%. Então, quem ia pagar esses 10%? O contribuinte, destinatário. Como para evitar que a mercadoria fique retida no posto fiscal, ele já aumenta o valor da mercadoria, já retém e o contribuinte paga direto ao fornecedor. Quando a mercadoria chega na fronteira, esse ICMS está pago em nome do destinatário. Aí o ICMS de 18% passa para quanto? 28%. Para 28%. Aquela figura, Sandoval, que você falou, da bitributação, né? A bitributação. Então, essa bitributação tem trazido um problema muito sério mesmo, porque a pessoa vai comprar um produto barato, até não olha muito para o problema. Mas quando é um produto mais caro, já fica botando uma certa dificuldade, porque vai aumentando demais o preço final da mercadoria. Surgiu o reflexo nos estados que não aderiram ao convênio que nós mencionamos. A solução foi uma acomodação. Passou-se, então, dentro do próprio CONFAS, a se negociar uma alternativa. Hoje nós não temos o intervalo, né? Hoje nós não temos o intervalo, nós não temos o... Né? É só para vocês entenderem, nós íamos apresentar esse programa no mês passado, e o estúdio em que nós vimos utilizando há mais de 5 anos, teve um probleminha técnico que fez com que nós mudássemos de endereço. E hoje nós estamos eu vou procurar aqui o nome que eu não decorei, Sandoval, na Flix TV, é um novo estúdio aqui na Faria Lima, de onde nós estamos transmitindo ao vivo esse primeiro programa de 2014. E em virtude disso, algum material que nós temos no apoio para fazer os intervalos, a nossa apresentação nossa divulgação institucional,
não for ainda inserida no contexto desse novo estúdio, e nós prometemos que a partir do próximo programa nós traremos. Portanto, nós vamos fazer um programa, né, direto, sem intervalo, porque em verdade não foi possível, pela mudança ainda, de termos o institucional e a publicidade do nosso patrocinador. Então nós pedimos desculpa a todos vocês e vamos continuar de forma um pouco mais cansativa, porque o intervalo tanto descansa quem está falando, como descansa quem está ouvindo e vendo. E nós vamos então pedir desculpa e vamos continuar direto. Bem, nós estamos comentando o protocolo 21 e no início do programa o Sandoval me questionou aqui uma ação que foi apresentada, foi por um dos fornecedores que trabalham quase que... Você poderia repetir, Sandoval, o questionamento? Sim. A Amazon é uma companhia americana muito grande, opera em, sei lá, 20, 30 países. Eles aqui no Brasil vendem livros, por enquanto, agora vendem livros virtuais e agora passaram a vender livros físicos. Obviamente, agora é só um recheio, né? A Amazon, nos Estados Unidos, vende de tudo. Tudo. Do que você pensar, ele entrega na casa do cliente. Tem casos, por exemplo, de gente que mora no Alasca e paga $30 para a Amazon por ano, recebe a mercadoria, qualquer mercadoria, e tanto um produto caro como esse que o doutor está na frente dele, como uma coisa de $100, $50, recebe em 24 horas. Então a Amazon veio para o Brasil, começou a trabalhar com livros virtuais e agora está vendendo livros físicos e vai vender qualquer coisa, um tempero para macarrão, vai vender ao consumidor. Então, a Amazon já estava vendendo, começando a operação com esses livros, né, já montou seu armazém aqui, já montou o seu centro de distribuição, terá outros centros de distribuição no país. E ela, então, antes de começar a operação dos livros, para não ter a bitributação, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse a respeito da bitributação que o professor Damasceno acabou de falar, ou seja, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, porque a Amazon está em São Paulo, ela cobra 18 da Amazon, se ela for vender para um consumidor em qualquer lugar, dentro do Estado ou fora do Estado, uma nota ao consumidor vai 18% de ICMS. Como disse o doutor Damasceno, e falou em Fortaleza, mas serve para João Pessoa, para qualquer outro desses estados que estão dentro desses 19, o Estado queria receber a parte dele. Então, no caso que o doutor falou, 28% teria uma bitributação. A Amazon ou os advogados da Amazon entraram com essa ação pedindo para o Supremo se manifestar, ou que não fosse cobrado por esses estados destinatários, deste consumidor final, a diferença do ICM, ou, se isso não fosse aceito pelo Supremo Tribunal Federal como uma inconstitucionalidade, para não haver a bitributação, que o Supremo, então, orientasse ou determinasse a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que cobrasse da Amazon apenas o imposto da diferença dos 18. Se lá cobra 10, ela queria pagar 8 aqui na emissão do cupom fiscal ou da nota fiscal ao consumidor. E isso é uma ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, eu vim para o programa, não sabia que já tinha tido uma liminar do ministro Luiz Fux, o doutor Damasceno, que me falou, eu acho que ele ainda vai voltar a esse assunto, que já tem uma pacificação com relação a isso, e que eu vou pedir então, doutor, para você tocar agora juridicamente como é que foi isso. Mas para nós aqui em São Paulo é uma coisa boa, é uma vitória, porque bitributação não é constitucional, é uma coisa ruim. Esse negócio vai crescer, o negócio que eu falei no começo do programa vai crescer, o e-commerce está crescendo, e é bom que as autoridades sentem, conversem e arrumem isso, porque é irreversível o crescimento do comércio eletrônico, não tem jeito. Né, doutor? Perfeitamente, Sandoval. Só para fechar o protocolo, porque ele está suspenso por uma liminar, como o Sandoval citou, mas a liminar ela é temporária, pode ser confirmada no julgamento do mérito, pode ser cassada a qualquer momento pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, eu vou concluir aqui o que consta
do protocolo 21, lá do CONFAS, para nós entrarmos na questão judicial e depois no caminhar dessa matéria pelo Congresso Nacional. Eu pediria que colocasse o slide 11 na tela, onde tem uma disposição dizendo o seguinte: o ICMS devido à unidade federada de origem da mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é calculado com a utilização da alíquota interestadual. Então, olha a diferenciação. O normal, conforme aquele artigo da Constituição que nós mencionamos, o artigo 155, aqueles parágrafos e aqueles incisos, é que a alíquota nesse tipo de operação de venda a consumidor final seja a alíquota interna. O protocolo altera isso aí para dividir o bolo e estabelece que o imposto devido ao Estado remetente é da alíquota interestadual. O que quer dizer isso aí? Se São Paulo tivesse assinado o protocolo, não assinou, mas só em questão de hipótese para melhor fixação, se São Paulo tivesse assinado o protocolo, São Paulo ficaria com 7, que é a alíquota interestadual. E o estado de destino ficaria com a diferença. Digamos, o Rio de Janeiro. A alíquota interna é de 18%. Então, o Rio de Janeiro ficaria com 11%. O Pernambuco, a alíquota interna é 17%. Pernambuco ficaria com 10%. Estados aqui. 12, tá, 12 iria com 12, lá 18 ele ficaria com 6. Isso. Exatamente, é desse jeito. Porque a verdade é que o 7% é para os demais estados, tirando aqueles 6 que são considerados estados já desenvolvidos. Estado produtor, que é o estado do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Isso. Esses 6 estados, nos seus relacionamentos entre eles, é 12%. Para os demais estados, é 7%. E do demais estados, entre si e para eles, é 12% também. Isso é a alíquota no ICMS nas operações e prestações interestaduais. Então, desta forma, é que o convênio, o protocolo, está estabelecendo essa norma. Aí, posição dos estados não signatários. O slide número 12, que vocês vão ver agora na tela, diz o seguinte: o que eles resolveram? Cobrar a alíquota interna. Aí vem aquela questão, Sandoval, que nós mencionamos, que é da bitributação. A consequência é a cobrança da diferença do destino, que representa exatamente o pagamento em duplicidade do imposto, que é a figura condenável e proibida pelo nosso ordenamento jurídico, da bitributação. Posição do Supremo Tribunal Federal. Em verdade, a ação que foi impetrada pela Amazon, ela não caminhou, mas uma ação impetrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é a CNC, para suspender os efeitos, a vigência do protocolo que nós estamos comentando. O protocolo está no slide 13, por favor. Protocolo 21, eles alegaram, Sandoval, a inconstitucionalidade do protocolo. E havia no Supremo Tribunal Federal, isso aí é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a confederação, ela não entra pelos estados, ela não entra na primeira instância. Ela tem uma seleção feita da Constituição Federal, ela tem a prerrogativa, por ser uma entidade de cunho nacional, né, que tem representação em todas as unidades da federação, ela pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, e foi o que ela entrou. Com essa ação, o que acontece? O efeito imediato de uma ação direta de inconstitucionalidade é o efeito erga omnes. O que quer dizer isso? Atinge a todos que estão envolvidos ou submetidos àquela norma. Independente de ser associado, de ser comerciante, de ser indústria, a todos em qualquer parte do território nacional. É esse o efeito. Então, essa matéria caiu da mão do ministro Luiz Fux. Como era o pedido de uma antecipação de tutela, ele ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4.3
628, no Distrito Federal, ele pediu antecipação de tutela. Depois entraram no processo como interessados a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é a CBDL, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, é a nossa FEComércio aqui de São Paulo, o Sindicato dos Locadores de Equipamento, Máquinas e Ferramentas de Pernambuco, que é o Sindilec de Pernambuco, e a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que é a FACESP. Então, elas entraram depois. O processo, originariamente, foi promovido pela Confederação. E depois entraram como amigo cura, ou seja, interessado no processo. O ministro Luiz Fux, apreciando e a liminar, normalmente ela não é apreciada pelo colegiado, é apreciada pelo relator do processo, que pode conceder ou não. Ele concedendo ou não concedendo, cabe um agravo interno, que chama-se de agravo regimental, que é para a turma analisar, ou no caso aqui, é para todo o pleno do Supremo Tribunal manter ou não manter essa liminar concedida, essa antecipação de tutela. E ele concedeu a antecipação de tutela, entendendo que o protocolo realmente é inconstitucional, que fere aqueles artigos da Constituição que nós mencionamos no início deste programa de hoje. E ele citou aqui uns casos anteriores em que o Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado. Foi o caso de uma lei do Piauí. Essa lei do Piauí, nas operações normais, antes do protocolo 21, cobrava a diferença de alíquota na fronteira. Criou uma lei estadual lá no Piauí, cobrando o ICMS, a diferença de alíquota das mercadorias destinadas ao consumidor final que entrasse no estado do Piauí. E tem outros exemplos também que foram citados como precedentes para essa decisão. Por exemplo, a lei número 9.582 de 2011 do estado da Paraíba, no mesmo sentido. E ele foi compilando essas leis todas aqui para fundamentar a sua decisão. E ao final dessas laudas enormes aqui, ele conclui que, na verdade, ele concede a cautelar pleiteada, a de referendo do plenário, quer dizer, ele vai levar para o plenário, mas ela surte o efeito imediato, não é? Para suspender ex tunc. Eu coloquei na tela, por favor, coloque aí o slide número 13, que nós temos o efeito ex tunc e o efeito ex nunc. O efeito ex tunc é desde o início. Então, o que acontece aqui? Desde o dia que este protocolo 21 foi publicado, os efeitos dele, todos eles estão revogados, desde o início. Ele perde o efeito. Tem dinheiro envolvido aí. O que significa isso aí? Os estados vão se resolver entre si, porque pode baixar lá no próprio CONFAS uma solução interna para ele resolver entre si sobre a questão dos créditos, e o consumidor que pagou a diferença nos estados em duplicidade pode requerer a devolução. A devolução através de uma ação chamada de repetição do indébito, tendo como fundamento esta decisão do ministro. Essa decisão foi do dia 19 de fevereiro, ela foi publicada no dia 20, divulgado no dia 20 de fevereiro e publicado no Diário da Justiça no dia 21 de fevereiro, bem recente. E a divulgação para os leigos e para nós que não estamos parte no processo ocorreu agora no mês de março, e por isso que nós já estávamos comentando, levando esse assunto naquele nosso programa do mês de março. É interessante, aproveitando aqui esse efeito ex tunc e efeito ex nunc, quase todo mundo esquece. Aí uns criam alguns métodos para não esquecer o que é. O efeito ex tunc é desde o início e o ex nunc é a partir da decisão, ou o outro é trocado, né? Aí uns dizem o seguinte, o efeito ex nunc é assim, efeito ex nunca para trás.
Ex nunca para trás, né? Então, aí o outro já está dito. Se um é nunca para trás, o outro é para trás, né? Então, dá para entender dessa forma. Outros botam um desenhozinho, a mão na testa, né? Então, a mão na testa, ex-tunc, porque quando você bate na testa, a cabeça vai para trás. Aí, se você ex-nunc, você põe a mão na nuca e a cabeça vai para frente. Só a partir de então. Então, agora, o bom é que tem uma história, é que tinha uma câmara de um desses tribunais, que eu não vou dizer qual deles, né? nem vou dizer de que estado era, e lá tinha, normalmente a composição da câmara são 3 titulares e um convidado. Por que 3 titulares e um convidado? É porque sempre julgam com 3, e às vezes tem matéria que um deles é impedido. Para que a sessão não fique interrompida, então o outro já entra como substituto, e eles fazem essa troca entre a composição das câmaras. E diz que tinha uma autoridade julgadora, que eu não vou dizer se é desembargador, se é ministro, mas tem que ser um desses dois, que toda vida que ia julgar uma matéria parecida, que tinha essa história de ex-tunc e ex-nunc, ele abria uma gavetinha e olhava. Aí continuava o julgamento. Aí ele morreu. Quando ele morreu, todos os outros, os remanescentes, né, os desembargadores ou ministros remanescentes, correram e a gavetinha estava trancada. Aí chamaram lá o chaveiro, arrombaram a gavetinha para pegar o papel que estava na gaveta. Aí examinaram e tem ex-tunc para trás, ex-nunc para frente. Era só isso que a pesca da autoridade. Porque, na verdade, todo mundo esquece essa questão. Mas vamos para frente porque, no caso aqui, o Supremo Tribunal decidiu, através da antecipação de tutela, o ex-tunc significa que o convênio está suspenso. Os efeitos do convênio estão suspensos. É que uma decisão dessa, se ele tomar errado porque trocou a palavra, ela tem uma interferência na relação de negócios muito grande. Imagine, né, que, como o senhor disse aí, não sei se ministro ou desembargador, se ele queria fazer uma coisa, mas usou a palavra inversa, contrária, ele tem uma interferência muito grande nas relações, né? Nas relações humanas, de negócios, ou de contratos, ou de qualquer coisa. Então fazia muito bem ele de guardar isso aí na gaveta. Se ele fizesse errado, ele ex-nunc ia ser perdoado. Ele ex-nunc ia ser perdoado. Dali para frente ele estava condenado. Mas, sabe, Sandoval, essa questão do ex-tunc e ex-nunc, a Constituição Federal foi alterada para criar a modulação das decisões do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Cabe ao Supremo Tribunal Federal, quando decidir uma questão de alta relevância, modular os seus efeitos. Se dizer que a partir de que período vai entrar em vigor. Se retroage ex-tunc, se é recebido ex-nunc, porque às vezes, para não prejudicar o contribuinte, ou principalmente, por questão do interesse público envolvido nas decisões que são ligadas às questões tributárias, eles põem com o efeito ex-nunc, ou seja, para poder a União não devolver os valores que indevidamente recebeu. Nós estamos com diversas questões lá que, se por acaso vier com efeito ex-tunc, com certeza absoluta vai ter um baque muito grande, tanto nos estados, nos municípios, como na União, porque são questões envolvendo tributos cobrados indevidamente. Mas isso, essa modulação já está em vigor e as decisões são nesse sentido. Falando nisso, não é muito dessa matéria, mas é do assunto. Como é que ficou aquela coisa da composição para a base de cálculo do PIS e COFINS, a inclusão do ICM na composição? Como é que ficou aquilo? Só curiosidade. Acho que pode ser do interesse dos nossos... É matéria tributária, tem interesse sim, e os efeitos são esses, né? Na verdade, Sandoval, a ação que chegou no Supremo Tribunal Federal, promovida pelo contribuinte, que estava com 7 votos a favor do contribuinte, e para onça faltavam 4, por conseguinte já estava decidido a favor dos contribuintes, o que aconteceu? Com a mudança da composição do Supremo Tribunal Federal, foi pedido vista do processo, o processo adormeceu, com isso a União entrou com uma ação direta de constitucionalidade. O que quer dizer isso? A ação direta de constitucionalidade é uma ação que entra em cima de uma matéria para dizer que aquela lei, aquela norma é constitucional.
embora já existisse em tramitação uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade suspende a tramitação da inconstitucionalidade, porque a da inconstitucionalidade é do contribuinte, a da constitucionalidade é da União, é de todo, tem o interesse público que prevalece. Com novos julgadores. Com novos julgadores. Então, não julgaram ainda, mas se julgarem pela procedência da ação da União, a de inconstitucionalidade fica prejudicada. Tá. E se julgarem pela improcedência da ação da União, a de inconstitucionalidade fica beneficiada. Com essa composição aí eu não tenho muita fé, não. Nem eu. Eu não tenho muita fé, não. Eu acho que então o negócio vem. Nós estamos com muitos processos do Brasil parados, porque houve uma normatização no sentido de que todos os processos, dependendo dessa decisão, não deveriam tramitar, ficariam resguardados. Inclusive a DASP tem uma que está em segunda instância aguardando a posição do Supremo Tribunal Federal para ter a sua tramitação, que está envolvendo os 500 e tantos associados da DASP, Isso. que seriam beneficiados com a retirada da base de cálculo do PIS, do PIS da COFINS, os valores relativos ao ICMS ou ao ISS. Isso. Ou seja, você pegaria das operações internas aqui, você para calcular o seu PIS, pode imaginar, seu PIS e suas COFINS, você já teria a cada mês uma redução ou retorno de um valor equivalente a 18%. 9,25 vezes 18. Pois isso tudo aí. É dinheiro para burro. É por esse motivo que se vier, vem com a modulação. A partir de então. Aí vai o NUNC. Vai o ex-NUNC. Se aprovar a favor, vai ser NUNC. Esse ex-NUNC eu nunca, então não sai nunca. Esse ex-NUNC aí é aquela questão dos créditos outorgados aqui de São Paulo, viu? Ex-NUNC se recebe. Vamos continuar porque... Né? Mas até que é bom, já que não tinha um intervalo, a gente criou um intervalo aqui. Não, mas é de interesse, né? É de interesse, principalmente de interesse. Dos nossos associados. Mas nós vamos agora, Cidaval, trazer a situação que nós vimos aí perante a Constituição Federal, vimos perante o CONFAS, né, e a guerra entre os estados, que é a verdadeira guerra fiscal, e agora a solução que está sendo encontrada, nós vamos ver como está isso no Congresso Nacional, e eu peço que coloque o slide número 14. O Congresso Nacional, através do Senado Federal, foi assinada essa proposta, que é uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 197, no final de 2012, tramitou já no Senado Federal. Ela foi assinada pelo senador, presidente da época, José Sarney, o imortal José Sarney, imortal em todos os sentidos, né? José Sarney. Aí ela tramitou e lá foi aprovada. Foi para a Câmara e a Câmara o presidente da Câmara nomeou uma comissão especial para relatar a matéria. E o relator é o deputado federal Márcio Macedo, do PT de Sergipe. Ele elaborou um bem forte mesmo e bem elaborado projeto substitutivo, com algumas modificações, e óbvio que os estados, aqueles estados maiores são fornecedores. Para você ter ideia, desses 6 estados, todos são superavitários nesse tipo de operação, menos o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina não tem muito benefício. O estado de São Paulo, Rio, Minas, tem um grande benefício com o e-commerce. O outro não, diz que não houve modificação. Mas só para você ter ideia, olha a parte de baixo aí, ó. Os valores envolvidos em torno de 20 bilhões de reais por ano, não é? E nos últimos 10 anos aumentou, como eu disse, 35 vezes essa arrecadação. Então é um valor muito que dá para entender. A questão que tem que se analisar e repensar, Sandoval, é porque isso não existia em 1988, quando foi estabelecida a divisão do ICMS. Então é um fato novo que veio posterior à lei. Precisa mudar a lei para adequar. Se está trazendo prejuízo, prejudica o pacto federativo, é necessário que realmente se corrija. Então, foi lá para esse deputado, e agora, no dia 21 de março, tá bem recente, né? Através de uma reunião aqui em São Paulo, com representante do CONFAS, o governador Geraldo Alckmin e seu staff, e os secretários de Fazenda dos demais estados, eles fizeram um acordo, entraram num acordo que possivelmente resolverá, que eles estão chamando de acordo para dar início à verdadeira reforma tributária no que diz respeito ao ICMS. Eu peço que coloque
o slide número 15, que nós vamos ver um resumo desse acordo que eles firmaram. Ó, acordo firmado em 21 de março, divisão do ICMS. Em relação à diferença da alíquota para o consumidor final, pessoa física ou jurídica, não contribuinte do ICMS, eles estabeleceram uma graduação a cada ano e acrescentam o artigo 98 no ato das disposições constitucionais transitórias, dizendo o seguinte: 2015, o Estado de destino tem 20% da diferença. O imposto devido ao Estado continua inalterado. O Estado de destino tem 20%, o de origem fica com 80%. E quando chegar de 2019 para frente, nessa escala que vocês estão vendo aí no slide, né, o Estado de destino fica com 100% e o Estado de origem fica somente com o ICMS devido na operação interestadual, com a alíquota interestadual. Tá certinho, porque, por exemplo, Ceará é 17, fica o 11 e o 7 fica aqui. Exatamente, fica 10, né? 17, lá 10. É 17, lá é 17. Fica 10. Fiz a conta do 18 aí. Fica a conta do 18. E o 7 continua aqui. O 7 continua significa aqui. O seguinte, volta praticamente não, volta ao status quo anterior. Entre contribuintes, né? Entre contribuintes e entre unidades federadas, porque vamos analisar. Quando eu voltar a comprar o meu Ultrabook em São Paulo e botar debaixo do braço, São Paulo vai levar os 18%. E o Ceará não leva nada. Quando eu lá de São Fortaleza quiser meu Ultrabook via internet, o São Paulo, eu sou consumidor lá, comprando lá, São Paulo fica com os seus 7% e Fortaleza fica com os seus 10%. Né? E em termos, assim, pelo que está apresentado ali no slide, o crescimento vai contrapor a diferença que vai baixando. Exatamente. Que era 80%, depois 60%, depois 40%, depois 20%, depois 0%. Exatamente. Mas o crescimento, o 7%, já vai ser maior do que o 80% sobre os 18% de hoje. Não tenha dúvida que o percentual em cima de uma base maior representa maior arrecadação. Né? Então é uma divisão, porque você não pode quebrar o Estado consumidor. E o ICMS, nós temos que entender que o ICMS não é imposto de produção. O ICMS, a natureza dele é imposto de consumo. E como imposto de consumo, é devido ao local onde o produto vai ser consumido. Até para se preservar a federação, o pacto federativo. Esse o questionamento. Esse que está aí foi aprovado pelo Senado? Não. Não. Ou estão mudando? Eu pediria que voltasse o slide 15. O que aconteceu foi o seguinte: foi um acordo feito na Câmara. Por quem? Pelos estados pelos estados e pelo digamos, secretário de Fazenda de cada estado. O Senado Federal, ele vai seguir à risca o que os secretários de Fazenda aprovarem. Por quê? Aliás, os governadores, porque os governadores estiveram presentes. Sim. Né? Foram 3 reuniões em audiência pública, e todas elas o governador Geraldo Alckmin esteve presente com o seu secretário da Fazenda. Outros governadores estiveram, como o governador do Ceará, o Cid Ferreira Gomes, e outros governadores. O que o Senado representa? O que o senador representa? Representa os interesses da unidade federativa. Ele não representa o interesse do povo. Não. Então, se os estados estão fazendo o acordo, então ele só cabe a ele seguir. Porque os representados por ele aceitam. Então, o representante não pode ir contra o seu representado. Eu acho que ficou muito bom. Né? Você tem aí 5 anos. Praticamente. São 5 anos. Este ano continua normal. O convênio, o protocolo suspenso, né? Protocolo suspenso. O Estado fornecedor fica com 100%, sempre cobrando a alíquota cheia de prestação, de operação interna, e vai reduzindo. No próximo ano, de 2015, ele passa 20% para o Estado de destino, no outro ano passa 40%, isso. 60%, 80%, e em 2019 em diante, né, a partir de então, fica tudo no Estado de destino. Que é muito difícil a gente balançar a cabeça positivamente para as decisões, né?
das autoridades. Essa parece muito consistente. Parece. Eu acho, e foi muito negociado. justa, E isso né? já está no substitutivo. Esse substitutivo, esse projeto substitutivo já foi aprovado, agora foi aprovado pela comissão, agora vai para o plenário do Congresso Nacional. Ele precisa ser aprovado ainda 2 vezes, por quê? 2 vezes na Câmara, no plenário da Câmara, melhor dizendo, e depois ele tem que ser aprovado 2 vezes no Senado. Por quê? Porque se trata de uma emenda constitucional. Né? Não é uma lei ordinária, é uma emenda constitucional. Olha, o resumo disso tudo eu botei no slide 16, eu pediria que colocasse na tela aí, ó. Acordo. Firmado no dia 21 de março, divisão do ICMS de diferença da alíquota de forma gradual. Aquisição por contribuintes. A alíquota interestadual para o estado de origem. Aquisição por consumidores contribuintes do ICMS. Né? Então tá para entender. A alíquota interestadual para o estado de origem. Diferença da alíquota interna menos a interestadual para o estado de destino. Isso aí já não muda nada. Tá certo? Isso aí já continua sendo. Agora, o que interessa mesmo é o que está no 17. Aliás, o 17, nós já falamos. No 17 são as responsabilidades. Então, o contribuinte, o consumidor contribuidor do ICMS não tem alteração, como já não está tendo hoje. Continua como estava. Então, ele continua do mesmo jeitinho. E a partir de 2019, o consumidor contribuinte e o consumidor não contribuinte se equiparam. Sim. Tá certo? Sim. A partir de 2019, eles se equiparam e acaba aí a guerra fiscal. O convênio, ou a emenda constitucional, melhor dizendo, a emenda constitucional ainda prevê a questão da responsabilidade. Então, nós temos dois minutinhos para concluir, eu vou concluir com o slide 17, que eu peço que coloque na tela. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. O que é isso? A mercadoria sai do estado de São Paulo, o fornecedor paga aqui o ICMS devido por ele. Quando chega no estado de destino, o destinatário paga a diferença da alíquota. Ok. Então não tem dúvida porque ele vai pagar lá. Mas se esse destinatário não for contribuinte do ICMS, né, se for só consumidor, pessoa física ou pessoa jurídica que não seja inscrito como contribuinte do ICMS, o remetente da mercadoria retém o ICMS e repassa para o estado de destino. Já manda, já no crédito, já acredita para o estado de destino essa diferença. No estado de destino e começa com 20 o ano que vem, depois 40, depois 60. E assim por diante. Até 2019. Exatamente. Já manda a guia junto. Já manda a guia junto. Tá. Exatamente assim. Agora, ele pode procurar o estado de destino e firmar um convênio para repassar, não a cada operação, ele pode repassar mensalmente. Isso. Depende de convênio. Existe a previsão no CONFAS do estabelecimento se conveniar, se inscrever no estado de destino, ter uma inscrição para ficar repassando esses valores de forma pelo período que conveniar, que ele assinar. Pode ser um mês, pode ser uma quinzena. Né? Tem que ser pelo menos, ou no máximo, um mês. Pode ser semanal, pode ser quinzenal. Se não fizer absolutamente nada, tem que ser a cada prestação. Bom, eu acho que nós trouxemos aqui a visão de todos os segmentos que estão envolvidos na solução dessa guerra fiscal no e-commerce, que estava hoje trazendo tanta confusão para os estados brasileiros. Eu digo os estados brasileiros, onde esse estado, repito sempre, e o Distrito Federal. Eu não sei nem para que esse Distrito Federal, né? Tá igual o Vaticano dentro de Roma, né? Toda a vida confundida. Aí a gente vai e diz, Brasília, Distrito Federal é Brasília. Aí chega lá, tem Brasília, Taguatinga, é uma confusão. Mas com essas palavras eu encerro a minha participação nesse primeiro programa de 2014, né? Nosso 2014, agradecendo ao nosso patrocinador, agradecendo a todos vocês que tornam possível a realização desse meio de comunicação tão importante para o entrelaçamento da ADASP com todos os seus associados e todos aqueles que nos acompanham nesse dia a dia, no longo desses 5 anos que nós estamos aqui conversando com vocês, uma vez por mês, e às vezes, mais vezes, dependendo da essencialidade e da necessidade do tema a ser abordado. Passa a peteca, o Sandoval, para o nosso encerramento, e muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até este momento.
Pois é, meus amigos, como vocês viram, acho que o programa de hoje foi bastante elucidativo, ele trouxe um monte de novidades, trouxe o que está para acontecer e que a gente acha que é bastante importante. Está dando um tempo para que todos os contribuintes se adequem a esta proposta, né, com 5 anos aí de modificações. Achamos que é uma coisa justa e achamos que, de alguma forma, a DASP e o Dr. Damasceno, enfim, toda a diretoria, tem contribuído para que... Oi? Só cortando um pouquinho. Na verdade, nós fizemos o programa de fevereiro. Esse é o segundo programa do ano. É verdade, João. Nós fizemos verdade. de fevereiro, É verdade. Fizemos de fevereiro. E esse danado desse tempo passa muito rápido, por isso que eu estou desse jeito aqui, né? Cada dia é um pouquinho mais velho, mas é assim que está bom. E como eu dizia a vocês, a gente está aqui prestando o nosso serviço aos nossos associados, aos nossos amigos, que também, além de associados, tem outras empresas, de outros estados e até do próprio estado de São Paulo que não são associados, que são de outro segmento, que serve também porque a lei é sempre igual para todos. Nós achamos que esse programa foi muito bom, eu gostei muito, né, porque essa é uma coisa que estava, de alguma forma, fazendo incômodos nas relações negociais, e a gente acha que, então, essa coisa foi bem encaminhada, o doutor trouxe essa novidade, e a gente, então, parabeniza os nossos homens públicos que estão conseguindo sentar para resolver, para encaminhar melhor os nossos problemas tributários. Muito obrigado a vocês todos, até o nosso próximo programa.